Olá, tudo bom, queridos irmãos? Como vão? Paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem. Privilégio. Estamos aqui juntos para aprender um pouco mais da palavra do Senhor e que nesse dia, nesse início, você possa ser envolvido pela presença do Senhor, aprender e fazer com que o teu Santo Espírito possa fluir através da sua casa, da sua família. Amém? Antes da gente começar essa aula, vamos falar sobre Gênesis. Nessa manhã eu queria orar com você onde você está. Feche seus olhos. Nós vamos orar para dar início nessa aula, nesse estudo que vamos ter sobre o livro de Gênesis, pedindo que o Senhor fale no teu coração, que Ele te ensine, que o teu coração esteja aberto. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, vivo e real, Senhor. E desde a antiguidade, desde o início de todas as coisas, o Senhor tem sido fiel, Senhor. E a tua fidelidade, Senhor, tem nos trazido até aqui. Obrigado por tudo, Senhor. Que nessa aula de hoje, Senhor, que nesse pequeno tempo que vamos estar juntos, que o Senhor possa abrir a mente e o coração dos meus irmãos, que possa falar a vida e o coração deles, a começar por mim, Senhor. Que o Senhor possa falar comigo imensamente, como já tem falado em todo o preparo desta aula, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, o teu nome seja exaltado e glorificado em todas as coisas. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gênesis, então, nós vamos iniciar hoje. Eu quero dar uma introdução a respeito do livro todo em si, de tudo aquilo que nós vamos falar, passar um pouquinho para vocês tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Em primeiro lugar, eu só gostaria de esclarecer que esse não é um tira-dúvidas da novela da Record. Eu entendo que a novela traz algumas questões e tudo mais. Você pode trazer questões da novela, é claro, se tiver dentro daquilo que nós estamos estudando. Ah, pastor, ontem eu vi um episódio e o fulano falou isso, fez isso, falou aquilo e Deus falou isso. É verdade? É verdade, acontece dessa forma. Infelizmente eu não vou conseguir fazer isso dessa forma. Por dois motivos. Primeiro que eu não acompanho a novela, eu não sei o que está acontecendo lá, o que está se passando e tudo mais. Nós vamos aqui sim estudar, eu vou passar para vocês alguns trechos da novela. E o outro, porque eu também não tenho tempo de assistir, né, gente? 2 filhos pequenos, trabalhando, voltei de férias essa semana e não tá fácil não. Com 2 filhos pequenos, assistir novela é um luxo. No máximo a gente assiste um vídeo curto de 10 minutos, uma série, um episódio curto, para dar conta de tudo. Então, só queria a compreensão de vocês nesse sentido. É claro que nós vamos tocar em algum assunto. Se você tiver alguma dúvida quanto a assistir a novela, vi e tal, queria que o senhor esclarecesse isso aqui, vou ter o maior prazer de fazer isso quando nós chegarmos nesse ponto do texto que nós estamos tratando, ok? Combinado? Então vamos lá. O meu desejo aqui, ao expressar tudo que Gênesis tem para dizer para nós, Gênesis é um livro um pouco menosprezado, né? Eu já sei tudo que aconteceu, mas Gênesis é um livro fundamental para que nós possamos entender a nossa origem, aquilo que nós somos diante de Deus, aquilo que nós temos e tudo aquilo que Ele criou, onde nós nos encaixamos com tudo isso, né? Então eu quero começar falando um pouquinho desse panorama geral de Gênesis. Eu vou ficar olhando um pouquinho para cá, tá, gente? Não vou olhar direto para vocês sempre. Às vezes eu vou olhar um pouquinho para cima, às vezes eu vou olhar um pouquinho para baixo. Eu estou aqui controlando muitas coisas ao mesmo tempo, eu preciso me acostumar com isso, tá bom? Então, Gênesis é um livro que remete a nós. Eu já sei de tudo, eu já sei até como começa. No princípio criou Deus. Calma, nós não chegamos aí ainda, nós não chegamos nesse princípio criou Deus. E outra, esse princípio criou Deus tem muito mais desenrolar do que nós imaginamos. Ontem, por acaso, eu estava vendo alguns estudiosos
num seminário e eu vi 2 palestras de 2 horas, de 1 hora cada uma, né? Falando sobre Gênesis, capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Esse não é o meu objetivo aqui. É claro que são estudiosos muito profundos da palavra de Deus. Claro que a gente vai pincelar algumas coisas aqui, mas não é meu objetivo ficar 2 semanas em um versículo, né? Quero avançar, colocar alguns aspectos para vocês e conforme surgir essa necessidade, nós iremos adiante e pausando em tudo isso, combinado? Então, antes de mais nada, não se esqueça de mandar o seu número de WhatsApp. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não fez a inscrição, faça a sua inscrição, deixe seu nome lá para eu entrar em contato com você, para a gente fazer um grupo, para que juntos a gente possa aprender, tirar as dúvidas, falar a respeito das coisas do reino, ok? Então, Gênesis foi o primeiro livro cronológico escrito da Bíblia, né? Então, conta os princípios. Ele não foi o primeiro livro escrito, mas cronologicamente ele é o primeiro livro da Bíblia, ok? Então, todos sabemos que foi escrito por Moisés. Essa é uma informação muito clara, muito consolidada em tudo que nós vemos. Porém, há alguns questionamentos quanto a isso e eu quero passar isso para você, para que, além de cristãos, além de entender a nossa fé, é importante que a gente também saiba responder algumas questões, né? Muitas vezes surgem algumas questões e a gente está preso naquele evangeliquez, né? Ah, mas eu não sei, eu vou perguntar para o pastor. Então, dessa vez você não vai precisar perguntar, eu vou tentar passar alguns aspectos para vocês. E sim, a autoria de Gênesis é muito questionada pelos estudiosos, pelos letrados, pelas pessoas da literatura em tudo mais. Inclusive, se você for recorrer à Wikipedia, lá está dizendo que é atribuído pelos cristãos segundo a cultura judaica cristã. Eles não afirmam nada. E eles dão uma teoria. Que teoria é essa? É a teoria documentária. O que essa teoria documentária fala? Ela fala que a formação do Pentateuco, que foi escrito por Moisés segundo aquilo que nós entendemos como cristãos, e aceitamos tudo isso, né? Foi escrito pelo nosso entendimento de 1400, entre 1400 e 1440 depois de Cristo, e isso está diante da cronologia, diante de tudo que nós vemos através da própria palavra de Deus. Mas a teoria documentária diz que o Pentateuco, incluindo o livro de Gênesis, ele foi escrito somente pós o exílio do povo de Israel, entre 500 e 400 a.C., ou seja, 1000 anos depois de que nós cristãos afirmamos tudo isso. E eles entendem que tudo isso foi compilado por vários autores, né? E essa teoria chama JIDP. É assim que você vai encontrar, não por teoria documentária. Teoria documentária, se você procurar, você vai achar, mas teoria JEDP. O que significa JEDP? São os nomes que os possíveis autores da teoria documentária dizem que eles dão a Deus, que eles dão nomes diferentes a Deus. Ou seja, então, Jeová, né? Yahvé, que significa o J, Elohim, que é o E, J-E, P, D de Deuteronômio, né? Que o livro de Deuteronômio eles creem que foi escrito por uma outra pessoa, e o P vem de uma letra de uma palavra em inglês, priest, né? Que significa sacerdotal, né? Então é a sigla dos nomes que eles adotam dentro de tudo aquilo que eles escrevem dentro do Gênesis, ok? Você não precisa decorar ou saber tudo isso, é só para informação. Aceitar essa teoria, na verdade, anula a credibilidade que nós cristãos damos
a Moisés e ao Pentateuco, né? Segundo a teoria documentária, a história da Bíblia ela é uma história forjada, ela não foi inventada. Ela bebeu de outros contos sumérios e tudo mais e foi adaptada para o cristianismo por tradição oral e registrada nesse momento entre 400 e 500 a.C., né? Deuteronômio e os profetas ele foi inventado, segundo essa teoria, para reforçar a ideia, então, de que nada disso existe, né? O uso do nome Moisés, na verdade, segundo essa teoria, ela só foi colocada nesse texto para que dê autoridade a esse texto, ou seja, para que todo mundo venere, para que todo mundo, de fato, considere esse texto, né? E, na verdade, essa é uma teoria que quer desconstruir, de fato, aquilo que Deus construiu desde o início, né? Então, desde sempre, o homem ímpio quer desconstruir tudo aquilo que Deus construiu diante de tudo aquilo que ele fez, diante de tudo aquilo que nós somos hoje como cristãos no seu plano redentor, né? Mas a favor de Moisés, de tudo isso, nós vemos diante da história da vida de Moisés, que ele foi criado no palácio egípcio, né? Letrado em todas as tradições e todos os estudos, ele teve da melhor informação possível e foi fundamental, porque os egípcios tinham uma grande tradição na escrita. E alguns historiadores dão o sucesso do Egito naquela época em função da sua ótima administração das suas províncias e governadores através da escrita. Então eles registravam tudo, se correspondiam, se falavam. E era um hábito egípcio escrever e registrar, né? E Moisés, morando no palácio, junto com todos os estudos disponíveis no mundo egípcio, ele tomou para si também um desses costumes e é claro que foi usado por Deus, também letrado na cultura judaica, hebraica, né? Por sua mãe, como nós conhecemos, até que a filha de Faraó pedisse para que ele viesse para o palácio novamente estudar, né? Então tudo isso contribuiu para que Moisés fosse o escolhido de Deus, ele não é qualquer um, não é uma pessoa de autoridade, não é uma simples pessoa, não é simples autoridade egípcia, ele sim foi levantado por Deus, capacitado por Deus, através de Faraó e de todos os estudos disponíveis, para que o plano de Deus se cumprisse naquele lugar, naquele momento, livrando e registrando também tudo aquilo que o povo de Deus e a sua identidade assumiria dali por diante, de acordo com aquilo que Deus tinha falado, né? Então, Moisés não é uma simples pessoa, ele foi pinçado pelas mãos de Deus para que tudo isso de fato acontecesse, ok? Bom, eu quero parar um pouquinho desse panorama geral e direto no livro de Gênesis especificamente, né? E a gente eu quero passar uma apresentação para vocês. Agora sim, vocês ainda me ouvem. Então eu quero mostrar para vocês um pouquinho a respeito do livro de Gênesis, né? Então, a respeito do livro de Gênesis, o que nós temos, né? Primeiro, esse título que eu coloquei, o germinar de tudo que Deus fez, e é exatamente isso, né? Eu vou explorar um pouquinho mais para frente. Mas, falando sobre o livro de Gênesis, né? O que ele significa para nós, né? Então, Gênesis tem uma origem grega, esse nome, né? Que significa princípio, origem. E esse nome foi dado pela reunião dos 70 no primeiro século, né? Após formar o cânon, que é a Bíblia que nós conhecemos hoje, né? Os estudiosos da época, os 70 melhores estudiosos da época, se reuniram para formar o cânon com todas as cartas paulinas e todo o Antigo Testamento. Então eles nomearam os livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, e assim também
também o Gênesis com o princípio, origem, né? O propósito deste livro, ele é muito claro, né? Por mais que a gente ache que ele é simplesmente um relato para que a gente saiba de algumas coisas, disso ou daquilo, a introdução à Bíblia, ela é iniciada no Gênesis, ou seja, ela é o início de tudo, é o sementeiro. São as sementes das grandes doutrinas, da personalidade, do caráter, do agir de Deus na vida de cada um. E a gente encontra esse agir, e eu vou fazer questão de frisar em todo momento que a gente tiver por alguma passagem, e dizer, olha, esse é um semente, e fazer a relação com aquilo que Cristo fez na sua vida, né? Então é um semente, é um embrião de tudo aquilo que Deus vai fazer através da minha e da sua vida, no sentido da sua jornada, da jornada do cristão, né? Então, muitas vezes essas sementes, elas são irreconhecíveis no texto, elas são incompletas e muitas vezes incompreensíveis. E o meu papel aqui é trazer à luz essas sementes para que vocês entendam a importância histórica e o significado de fato daquilo que Deus quer construir em cada um de nós através do Gênesis, ok? Inclui vários assuntos como a queda do homem, a instituição do casamento, o juízo do dilúvio, a justiça imputada ao crente, né? O filho da carne, o filho da promessa, falando aqui de Abraão, né? O povo de Deus, formando através de Abraão, o povo peregrino e também o povo estrangeiro, né? O Gênesis narra que Deus, de fato, começou a estabelecer um povo para si. E aqui a gente entra num outro ponto, que o Gênesis não é somente, ou não é um livro arqueológico. É claro que ele existe, é uma fonte de conhecimento arqueológico, ele nos dá pistas de tudo aquilo que acontece, mas a linha de raciocínio de Gênesis não é que você saiba tudo de onde veio, como veio e como é que Deus fez as coisas. E sim, Deus está estabelecendo a origem do homem para que ele eleja e fale que ele estabeleceu um povo para si, que ele elegeu esse povo para que o plano dele se cumprisse aqui na Terra, né? Então, Gênesis se trata disso, que Deus começou a estabelecer para si um povo. Ele destaca apenas alguns personagens que fazem parte deste plano, deste povo que Deus levantou para si, né? E muito mais relacionado ao plano da redenção, que, é claro, vai culminar em Cristo, ou seja, ele traça uma linhagem, ou seja, uma genealogia até chegar a Cristo, dando dicas e expressões do caráter de Cristo, que transmite a promessa de Deus que já se encontra em Gênesis capítulo 3, verso 15, que nós chamamos de o proto-evangelho. O que significa isso? É um adiantamento, é uma previsão daquilo que há de vir. E quando chegar em Gênesis 3,15, que é aquele texto que diz que a descendente do homem pisará a cabeça da serpente e tal, e ele salvará a todos, enfim, essa aqui eu estou parafraseando, mas é referente a esse texto, simbolizando já que Cristo já viria, mesmo antes de qualquer coisa acontecer, ok? O interesse se restringe nesse início e se concentra a partir de Abraão na sua descendência, né? Porque foi ele quem deu origem ao povo. Então, a partir daí, a formação do povo e da história vai focar totalmente em Israel. E muitas coisas que não fazem parte desse plano e daquilo que Deus estabeleceu para si como povo vai ser deixado de lado. E a história vai funilar da criação geral até Abraão em pouquíssimo tempo, né? Então, e aí fica muito claro todo esse objetivo para levar adiante, então, o propósito divino e tudo aquilo que ele
deseja de cada um de nós, ok? Então, voltando aqui para mim, Oi. Nós temos então um marco, né? Um parâmetro, algo que Deus estabeleceu, algo que Deus quer de cada um de nós diante de tudo aquilo que Ele planejou em Gênesis, ok? Então, Gênesis, além de todas essas nuances históricas e que focam em algumas outras coisas, Gênesis ele é um livro único diante do ponto de vista literário, de fato, né? Alguns estudiosos remetem a Gênesis, tudo aquilo que o Velho Testamento não de fato representa. O que significa isso? A escrita de Gênesis e a forma com que ele foi escrito, ele é diferenciado de toda a forma com que foi escrito todo o Antigo Testamento, né? Então isso tem duas implicações. A primeira é que é difícil a tradução. Então muitas vezes algumas palavras elas não remetem à ideia central daquilo que foi escrito, porque as palavras estão feitas de ordem diferenciadas, né? Únicas. E outra coisa, isso dificulta a interpretação, principalmente a interpretação. E isso tem o seu lado bom, que você se esmera, estuda e acha as relações, as palavras em inglês, a linguística e tudo mais. E tem um lado ruim que dá brecha para algumas outras interpretações que não é aquilo que Deus de fato queria construir com aquela narrativa, né? Mas o fato é que Deus, ele fez tudo o que ele fez, isso foi registrado e inspirado por Deus para que Moisés, ele de fato registrasse tudo isso, né? Há muitas teorias de que, e eu pincelei um pouquinho a respeito disso, de que a Bíblia ela foi inspirada em alguns contos que foram registrados alguns anos, milhares de anos antes, de outras civilizações, que não a civilização que Moisés emergiria ali no Egito, né? Dos sumérios, de Gilgamesh, de outros povos, né? De contos se fala da árvore da vida, do bem e do mal, do dilúvio e tudo mais. Muitas pessoas vão dizer que tudo isso foi inventado por outros povos e adaptado por Moisés, segundo aquilo que Deus queria ensinar o seu povo, ou simplesmente compilar tudo isso, né? Há algumas comprovações científicas de que a Bíblia e tudo aquilo que contém nela, ela não foi copiada, ela não é cópia de outras histórias, e sim que ela foi copiada. Qual é a característica de tudo isso, só por a vista de curiosidade, né? Qual a característica de um texto que ele foi copiado? Você não copia ipsis literis, ou você aumenta isso, ou dimensiona, corrige, troca algumas coisas, né? Mas a essência continua a mesma, né? Então, os povos sumérios e Gilgamesh, seus contos e tudo mais, tem inspirações naquilo que a Bíblia foi escrita, e a Bíblia era muito tem muita síntese, né? Ela é muito resumida em toda essa história, ela não abrange todo, né? Os contos de outras civilizações dão detalhes, falam de criaturas, de deuses no plural, né? Em que tudo isso poderia beber das fontes da palavra de Deus e de uma tradição de fato que já existia, que foi passada oralmente, até que então Moisés ele registrou. Vale aqui, e eu me esqueci de comentar isso no início, salientar que Gênesis é o livro da Bíblia que compreende o maior período de tempo. Nós podemos quase que dizer que Gênesis compreende mais tempo que todo o resto da Bíblia.
Nós estamos falando de 50 capítulos de Gênesis compreendidos em 2.500 anos de história. Ou seja, eu estou lendo um versículo ali e de repente no próximo versículo já se passou 500 anos. E eu não percebi, para mim uma coisa sucedeu à outra, né? Então nós precisamos estar muito atentos a isso e entender também que Gênesis, na sua forma literal e literária anormal, né? Ela trata de um assunto de forma introdutória, ele não vai destrinchar toda a criação. Não, no primeiro dia ele fez isso, no segundo isso, no terceiro isso, no quarto isso, no quinto isso, no sexto isso, no sétimo ele descansou, ponto. Ele não vai falar assim, que no primeiro dia a água era salgada, doce, aí o firmamento subiu uma parte das águas e uma parte ficou no oceano, outra parte emergiu as terras, enfim. Não há detalhes, simplesmente dito aquilo que Deus fez e nós vemos o resultado. A palavra de Deus diz que a terra ela expressa a obra de suas mãos, né? Ou seja, a natureza contempla a obra daquilo que Deus fez a cada um de nós. Então, quando nós olhamos para as coisas, nós entendemos parcialmente aquilo que Deus fez, né? Então, a Bíblia não descreve algumas coisas, ok? Mas sempre há algumas teorias, né? Então, outra coisa que nós precisamos entender é que foi escrito para explicar a origem do povo de Deus, que Deus começou a fazer através de Abraão, né? Não para satisfazer dúvidas científicas, principalmente do século XXI, né? Nós entendemos que de maneira nenhuma um cientista que estudou, que tem um microscópio, que tem um canhão de prótons, que está aqui em Campinas, né? Próximo à Unicamp ali, e consegue extrair aquela bóson de Higgs, a partícula Deus, né? E a gente vai falar um pouquinho disso. A simplicidade do texto de Gênesis não vai satisfazer um estudioso dessa natureza, e ele não foi escrito para isso, inclusive, né? Então, nós temos que ter em mente isso, que há muitas lacunas no texto de Gênesis que não vão explicar aquilo que nós queremos saber, né? Principalmente em algumas questões mais polêmicas, né? Ok? Por mais que seja um livro histórico, por mais que haja elementos que explicam a criação, ele não vai satisfazer nosso desejo, a nossa vontade, nada referente a esses assuntos, ok? Um propósito central é dar a visão de todo o ser e de onde foi feito. Feitos pelo Criador, para que um povo fosse manifesto. Deus ensina o propósito da sua criação. Então, Deus criou o universo que era bom, livre de pecado. Deus criou o homem para ter um relacionamento pessoal com ele. Então, Adão e Eva pecaram e trouxeram o mal para o mundo. E aí começa então a descrição dessa redenção através do Filho de Deus até a sua vinda e da formatação deste povo até que ele vem, né? Então, chegando isso de sementes da revelação do povo de Deus. Então, a mensagem central, gente, de Gênesis, ela está logo no seu primeiro versículo, de que Gênesis 1:1 nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A complexidade da criação e das coisas e tudo remete a um Deus simples, que tem uma mensagem simples, que muitas vezes é difícil de nós entendermos. Então a mensagem de Gênesis é: creia que Deus criou todas as coisas. E isso, no domingo, talvez eu explore um pouquinho mais a respeito disso, se você estiver no culto, mas assistindo ao culto, né? Mas o ponto é que Deus criou todas as coisas, e esse é o fundamento da nossa fé.
Se nós acreditarmos que Deus não criou algumas coisas, que o homem as criou, e, enfim, das evoluções, de todas as teorias, muito da nossa fé não vai acontecer e nós não vamos desfrutar daquilo que Deus planejou para nós. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se não há fé e eu não creio a respeito das coisas de Deus, e não creio que Ele é o Criador de todas as coisas, muitas coisas eu estou deixando de lado, né? E aqui é uma teoria interessante, eu quero dar apenas uma pincelada, nosso tempo não é tão grande, mas há algumas teorias de interpretação desse primeiro versículo da Bíblia, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o que esse versículo nos traz? Visualmente, ele nos traz 3 aspectos, né? O primeiro é que houve um início. E neste início, que não foi um acidente, ele foi programado, ou seja, houve um princípio, e neste princípio houve um Criador. Porque no princípio criou, ou seja, há uma expectativa, então houve um princípio, há uma criação e há um elemento aqui que cria todas essas coisas. A mensagem é que há um Deus e que tem um objeto dessa criação, que Ele criou os céus e a terra. Então houve um princípio, houve um Criador, houve um princípio, houve um Criador e há um objeto desta criação. A simples interpretação de que Deus criou tudo que hoje há. E o princípio se deu quando Deus decidiu criar todas as coisas. É entre a interpretação que alguns exegeta é aquela pessoa que faz exegese do texto. O que significa isso? Que ele estuda o texto, que retira significados desse texto a partir do texto original, né? Este texto em hebraico quer dizer Bereshit bara Elohim, né? Ou seja, Bereshit no princípio, bara criou e Deus Elohim, né? Céus e a terra eu não sei falar, gente. É uma palavra um pouquinho maior, eu ainda não consegui. Mas só nessas palavras, essas 3 palavras, há uma discordância da primeira palavra da Bíblia, que é Bereshit, que significa no princípio, o prefixo, o artigo, né? No, que é B, e Reshit, que significa princípio. Isso vem do hebraico, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes no original, em algumas grafias, é encontrado Bareshit. E aí muda essa preposição. Em vez de no princípio, que é essa preposição, significa um princípio. Opa, chutei aqui a câmera de leve. Então, em um princípio, ou seja, dá margem à interpretação que existiram outros princípios ou um outro recomeço, uma outra coisa que aconteceu, né? Então, essa é uma dinâmica e há muito estudiosa, há muitas pessoas que adotam isso como uma verdade, né? Mas a tradução mais aceita é de fato no princípio, porque em função é isso mesmo que nós estudamos, é isso que nós temos na nossa Bíblia, é assim que foi traduzida e essa é a tradução mais aceita, né? E aqui eu quero trazer para vocês algumas interpretações a respeito disso, não que eu concorde com elas, mas apenas para conhecimento de vocês, né? Bara aqui, ele é um prefixo e a gente vai ver isso na criação do homem, quando a gente falar sobre isso, que esse prefixo bara, de criou, é apenas uma divindade, quem faz bara, né? Então, e é algo que é uma essência divina.
é algo que somente um Deus pode fazer, uma divindade, né? O que significa isso? É que esse prefixo bara quer dizer que Deus está criando algo que não existe da sua própria natureza. Então, esse prefixo bara, esse verbo bara, criar, né? Ele significa que é uma divindade agindo diante de algo que é transcendental, né? Elohim é Deus conforme a gente conhece. Só que Elohim, aqui no texto em hebraico original, ele está na sua forma plural. Então, o que isso quer dizer? E muitos entendem que esse plural quer dizer que existia mais de um, ou seja, alguns tentam encaixar aqui a Trindade, né? Que não era apenas Deus Pai que estava ali no começo. Diante disso, algum outro argumento, né? Então, no princípio, e Bareshit aqui, ele pode ser também cabeça, mentalidade, enfim, significa várias coisas, assim como pena, né? Na língua portuguesa. Pena pode ser a pena de galinha, uma pena do presidiário, eu tô com pena, um sentimento, né? Assim como uma palavra em português, essa palavra Bareshit, no caso, né? Tem vários significados na língua hebraica, né? E uma delas é cabeça, né? É mentalidade. Então, alguns teólogos, alguns estudiosos entendem que isso é tipo o princípio estava com Deus, né? Então, em um princípio, o princípio, cabeça, aquele estava com Deus. E a palavra de Deus diz que no princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus. Então, muitos remetem essa palavra, Bareshit, à prefiguração, à interpretação de que Cristo era também este princípio, essa entidade ali presente. Por isso que Elohim está no plural, porque prefigura que Cristo já estava presente ali na criação. Alguns argumentam, inclusive, referente a Provérbios, capítulo 8, verso 30, que fala do arquiteto, né, da sabedoria. O Provérbios 8 trata da sabedoria falando, né? E no versículo 30 de Provérbios 8 diz que a sabedoria estava presente, que essa sabedoria era o arquiteto das suas mãos. E Bareshit pode ser essa sabedoria, né? Este cabeça, este pensar, este pensamento. Então prefigura que Cristo estava no momento da criação em função do verbo Elohim estar no plural. É complexo a coisa, né? Então há uns relacionamentos aí gramaticais, linguísticos, que prefiguram coisas que podem ser interpretadas diante desse primeiro versículo aqui da Bíblia, né? E aí o versículo seguinte, né? A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E eu vi uma explicação muito interessante a respeito disso, que o Espírito de Deus pairava, né? Então, o que quer dizer isso? Esse pairar na palavra hebraica, eu não me lembro a palavra, eu esqueci de anotar aqui, mas é como se fosse o bater suave das asas, né? É aquele movimento que um pássaro, quando está andando sobre as águas, faz aquele movimento suave nas águas, né? E ela mexe lentamente, né? Isso alguns interpretam exatamente que aqui está personificada a Trindade, né? De Deus criando todas as coisas, o Deus Pai dando a ordem, fazendo a coisa dar forma ao caos, né? Era sem forma e vazia, havia trevas, e o Espírito mesmo assim estava ali organizando as coisas, e o Pai mediando tudo isso
sobre os olhos do arquiteto da sabedoria, do princípio de todas as coisas, que era Cristo, né? Então muitos pegam essa passagem e prefiguram a toda a criação diante da inspiração de Deus. Eu só quero aqui trazer luz e algumas interpretações, não estou dizendo que isso está correto e nem que é dessa forma que a gente acredita, porque há muito romance diante de tudo isso, né? E eu não tenho propriedade para definir se isso é uma verdade ou não. Eu não tenho anos de estudo dessa linguagem e nada nesse sentido para dizer, ora, isso é uma verdade. São apenas hipóteses, interpretações de estudiosos que dizem a respeito desse texto. De fato, o que eu creio é que Deus criou todas as coisas e que nada existia antes e que da mesma forma que nada existia, ele passou a criar. E essa forma é que Deus passou a criar, ali estava presente, claro, a Santíssima Trindade, porque Deus é um só. E cada um no seu papel, contribuindo para que a criação de Deus fosse perfeita, fosse ideal, fosse conforme ele havia planejado. Essa é a minha visão um pouco mais simples, menos estudiosa, né? E talvez diante disso, você que assiste a novela aí, Gênesis da Record, eu não assisto, eu comecei a ver algumas coisas em função das aulas, né? Literalmente para falar para vocês aqui, né? E eu separei aqui um trecho do início da novela, que já tem uma grande polêmica e que eu quero explicar para vocês uma teoria a respeito disso, né? Para que a gente consiga então finalizar essa aula de hoje, para que você fique aquele gostinho, quero saber mais. Meu objetivo hoje não foi passar tantas informações, mas alinhar a sua cabeça do que mais ou menos vai ser essa aula, ok? Então, eu vou passar agora aqui então um trecho, né, do vídeo do início. São acho que 7 minutos, se eu não me engano, 7 primeiros minutos do início da novela, e para que a gente fale um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre essa teoria no início, para satisfazer um pouquinho a curiosidade de todos vocês, tá bom? E aí? Curtiram? Gostaram? Bom, tenho muito para explicar, mas o nosso tempo já está acabando. Eu não vou conseguir explicar tudo isso, então eu explico na semana que vem. Combinado? Não é uma simples estratégia para que você volte na semana que vem. Mas eu quero discutir tudo isso com você, todos os pormenores. Você tem uma tarefa, então. Pesquise aí, teoria do intervalo. É o que aconteceu aí. Mas e os dinossauros? Eles estavam na Terra? Que negócio é esse? Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Há uma teoria, chama teoria do intervalo. E aí a gente vai esmiuçar na próxima aula, com vídeo, pausando, explicando tudo direitinho, para que você entenda e não fique nenhuma dúvida. O tempo que nós temos aqui não é o suficiente. O culto daqui a pouquinho já vai começar, tá joia? Então, espero você. Inscreve-se, então. Vou deixar o link aí. Inscreve-se nessa aula, que a gente possa discutir isso durante a semana, falar a respeito disso, né? E na próxima aula eu vou explicar com todos os detalhes, tá joia? Forte abraço para você, Deus abençoe, um excelente culto e que o Senhor fale tremendamente com você, amém? Deus abençoe, até mais, tchau, tchau.